Olá, meu nome é Alex, eu sou estudante aqui da Universidade Federal de Goiás e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas verdades que vocês necessitam saber a respeito da redação do Enem para você ir bem naquela prova, tá? Consequentemente, através do que eu vou te apresentar aqui, você vai largar de se preocupar com algumas inverdades que existem a respeito da redação e até você vai diminuir o seu tempo de elaboração da redação, tá? Eu vou apresentar para vocês também a metodologia aqui do meu curso de redação que eu desenvolvi com base na análise de redações do Enem. E mesmo se você não tiver interesse em adquirir o curso, esse vídeo, essa aula aqui vai te ajudar a ter uma visão um pouco mais ampliada em relação à redação e também como é formulada aí a nota, né? Como é corrigida a sua redação de acordo com a tabela de correção que os professores utilizam aí, né? Através aí do manual do INEP. E o que acontece? De 2016 para cá, eu li todas as redações nota 1000 que eu consegui encontrar. Vai dar mais ou menos aí 300, 400 redações nota 1000 aí que estão disponíveis aí no manual de correção da redação e também estão disponíveis aí na cartilha de redação nota 1000 do Lucas Felp e do manual aí do INEP, né? Cartilha aí do participante. E uma das principais coisas que eu venho reparando é que o número de redações nota 1000 de 2016 para cá vem diminuindo muito ao longo dos anos. E para mim, uma justificativa plausível, além da diminuição de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, seja as inverdades e o número de informações que são disponibilizadas na internet, que em vez de te ajudar, atrapalha, que fazem você gastar mais tempo e privar aí você de ganhar 900 mais aí na redação, né? Um número mais ou menos aí a cada ano que sai aí, né, dos microdados aí que o INEP publica, 5% mais ou menos consegue ultrapassar a barreira de 900 pontos na redação. E uma das consequências disso é o grande número de informações que tem aí na internet, que tem pessoas que não são formadas, que não têm o mínimo de conhecimento a respeito da redação, que disponibilizam informações para você, e você vê essas informações, acha que é verdade, mas na verdade não tem nenhuma pertinência e nenhuma relação aí com a redação. Exemplo, eu tenho certeza que você já escutou alguma vez de algum professor, de alguma pessoa aí que comenta redações na internet falar que é bom você utilizar sinônimos para evitar repetição de palavra. Se não usar sinônimos, se você repetir muita palavra, você vai perder ponto. Eu achei uma redação em 2019 que repetiu a palavra cinema 16 vezes e ganhou nota 1000. Eu vou te mostrar ao longo dessa aula, para você ver que eu não estou te mentindo. E também comparar com o manual de correção do INEP. A metodologia que eu utilizo para poder dar aula no canal do YouTube, também aqui no meu curso, é pegar as redações que ganharam nota 1000, comparar com o manual de correção da redação e ensinar você como a redação é corrigida. Falar tudo que necessita ter, introdução, desenvolvimento, conclusão. Relacionando aí com a experiência que eu tenho de elaboração e da redação também. E mostrar justamente as redações que ganharam nota 1000 e tem o que é dito por aí como inverdade, mas que nessa redação tem e ganhou nota 1000. Eu pego as principais mentiras que são ditas a respeito da redação, mostro no manual de correção e ainda as redações que ganharam nota 1000 fazendo o que disseram que não podia. Exemplo da repetição de palavras. Não é só uma redação que repetiu a palavra 16 vezes e ganhou nota 1000, não. É mais de uma. As outras repetiram a palavra cinema aí no tema aí de 2019 mais de 10 vezes e ganharam nota 1000. Outra coisa também, questão aí de repertório específico para o tema. O repertório não precisa ser específico para o tema para poder ser legitimado, pertinente e ter um uso produtivo. Repertório não precisa estar conectado com o tema da redação. Ele precisa estar conectado com as suas ideias. Essa é a questão que eu vou trazer e abordar aqui no curso, comparando com o manual de correção e trazendo exemplos temáticos aí de redações que ganharam nota 1000. Eu também estipulo uma classificação de redações com base em raciocínios. Exemplo, tem redação que começa com citação na introdução, tem redação que não começa, tem redação aí que faz a contextualização para apresentar o tema, tem redação que já começa direto com a frase temática da redação. Eu agrupei essas redações em conjunto de raciocínios.
Além da aula de você formular a introdução, desenvolvimento e conclusão, eu pego esses exemplos para poder mostrar para você ter uma base, uma análise dimensional de o que é feito na redação que garante ela ganhar nota 1000. Relacionado aí com o manual de correção, desmentindo inverdades que não existem a respeito da redação, para você ter uma base para reproduzir as informações que eu te passar e ganhar em 900 mais, independentemente do tema que vier, tá? Não, você não vai se preocupar com o tema de redação, porque se preocupar com o tema de redação não vai garantir você ir bem na redação. Exemplo aí, se você estudar aí milhares de argumentos aí para tema de redação, tentar adivinhar tema de redação. Primeiro, ninguém adivinha tema de redação. Ninguém, é impossível acertar a frase temática da redação. O INEP solta dica, ou sei lá, o Portal Nacional da Educação, ou publicação lá do Ministério da Educação, pode até ter alguma coisa relacionada, mas ninguém acerta o tema de redação. Se acertar é um elemento da frase temática, e quem acerta fica se achando. Aí eu falei que o tema em 2018 ia ser sobre internet, caiu sobre internet. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Se você fizesse uma redação só sobre internet, você ia tangenciar o tema. E você ia perder ponto, se não se atentasse à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Você tem que usar todos os elementos temáticos da frase temática proposta pela redação para você ir bem aí na competência 2. A respeito da questão da tipologia textual dissertativa, argumentativa também e citação. Tá? Outra coisa também, as pessoas ficam se preocupando muito com a redação por conta da citação. A citação não é o principal em uma redação. O principal na sua redação é a organização. Você consegue ganhar até 920 na redação do Enem sem fazer uma única citação, pegando informação do texto motivador. E eu vou te mostrar o motivo porque está específico no manual de correção da redação. Eu vou te mostrar o porquê. Fica santificando a redação, fica santificando aí a argumentação. A argumentação, citação, não é o principal na sua redação. Se você não tiver organização, você vai perder ponto na competência 2, tá? A respeito aí a questão do adequamento da tipologia textual dissertativa e argumentativa. Na competência 3, que diz respeito à relação entre parágrafos. Na competência 4, que é o uso aí de conectivos. Também na competência 5, porque na proposta de intervenção, né, avaliada na competência 5, você tem que resolver o problema que você apresentou aí na introdução, desenvolveu aí nos 2 desenvolvimentos. Isso que você tem que resolver. E também na competência 1, que está associada à gramática. Se você não tiver uma boa relação das suas frases, você não deixar suas frases compreensíveis e organizadas, questão de coesão e coerência, utilizada por meio de conectivos, né, a questão da coesão, na competência 4, você vai perder ponto. A citação, o repertório vale só 80 pontos na sua redação. Na competência 2 está explícito isso. Você consegue ganhar 920 na sua redação sem fazer uma única citação. E na competência 2 você consegue ganhar até 920 pontos. E eu vou te mostrar o motivo, porque se enquadra aí no nível 3. Aí a citação que você vai fazer vai ser para poder aumentar a sua nota. Para conseguir aí 960, 980 e consequentemente também provavelmente o 1000 na sua redação. Né? E eu vou te mostrar o motivo. Também, o que caracteriza o repertório? Legitimado, pertinente e com uso produtivo. É essa questão que eu vou abordar aqui nessa aula. Mostrar para você exemplo temático da redação, do manual de correção e as redações aí que ganharam nota 1000. E também a questão aí da metodologia apresentada aí pelo meu curso. Tá? Então fica o convite aí para você assistir essa aula até o final, a questão de apresentação aí das verdades que eu vou mostrar aqui para você. Tá? Então, bora lá para a aula. Mais uma vez, Manual dos Corretores da Redação do Enem. Relembrando aqui o que esse manual fala para a gente a respeito da repetição de palavras. Certo? Olha essa parte aqui. Outro aspecto que demanda atenção é a repetição dos elementos coesivos, que inclusive é esperada na tipologia textual dissertativa argumentativa.
Tendo em vista a necessidade de se manter dentro do tema proposto e o recorte temático escolhido pelo participante, olha essa parte. É natural que haja repetição de alguns elementos, principalmente de retomada de referenciais e palavras da frase temática. Por exemplo, internet, controle de dados, algoritmo, usuário. Conjunções e preposições, tais como com, como, para e certos pronomes. Esse, essa, sua, seu, aluno. Sabe o que esse manual está falando aqui pra gente? Sabe o que o corretor da sua redação do Enem é orientado a fazer? Tá aqui, ó, tá explicando. A questão da repetição já é esperada dentro da tipologia textual dissertativa e argumentativa. A retomada dos elementos da frase temática da redação já é uma questão um pouco mais esperada dentro da redação. Porque simplesmente a questão de retomar os elementos da frase temática da redação vai ajudar você a não fugir da frase temática da redação. Se você focar em apenas uma parte da frase temática da redação e esquecer a outra, aí você vai perder ponto, certo? Você vai perder ponto aí na competência 2, a questão aí pode tangenciar o tema também, porque justamente você não englobou todas as partes da frase temática da redação. Não obedeceu a tipologia textual dissertativa argumentativa prevista na proposta temática. Competência 4. Essa cartilha aqui, ela avalia essa questão de utilização de elementos coesivos. Mas repetir elementos coesivos, de acordo com essa cartilha, não é um problema, tá? Outra parte aqui também. Voltaremos à ideia de repetição mais adiante, mas é extremamente importante salientar desde já que a recorrência de algumas palavras ligadas ao tema e de alguns operadores linguísticos de coesão com esses assim como esses acima explicitados, não significa a automática classificação da redação dos níveis de notas mais baixos da grade específica. Tá vendo aqui? Daí a importância do nosso trabalho de análise textual e de avaliação rigorosa seguindo os critérios pré-estabelecidos. Porque, a depender de como a coesão é feita ao longo das produções da escrita, textos com essas propriedades podem atingir até faixas mais altas de notas, desde que, obviamente, cumpram outros requisitos dos descritores de notas desses níveis mais elevados, tá? Conforme veremos aí também na grade específica de correção. O que isso significa? O que isso fala pra gente? Repetir palavras, repetir as exatas palavras da frase temática da redação não faz você perder nota. Muito pelo contrário, vai ajudar você a ganhar nota. Porque se você não utilizar os elementos temáticos da frase da redação, todos eles, você corre risco de tangenciar o tema. Isso aqui é aquela pessoa que fica fazendo aposta de tema. Isso aqui é aquela pessoa que fala que acertou o tema da redação. Aí eu falei que ia cair de internet em 2018 e caiu sobre internet. Ela vai fazer uma redação sobre internet, o que acontece? Tangencia o tema, zera a nota. Esse é o problema. O tema não foi sobre internet em 2018. O tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí eu acertei o tema de 2020, eu falei que ia cair de doenças mentais e caiu. O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Se escrevesse uma redação só sobre doenças mentais, ia zerar porque não utilizou os elementos temáticos da frase de redação. Tá? Ai, mas o meu professor fala que não pode repetir palavra porque ele não gosta de repetir palavra. Tem que ter um repertório de sinônimo para você utilizar de elementos para fazer temática da redação e de conjunção. Primeira coisa, o corretor da redação, ele não corrige a sua redação. Isso mesmo que você escutou, ele não corrige a sua redação. Ele analisa a sua redação com base na tabela de correção. E essa aqui é a tabela de correção. Sabe por quê? Porque uma análise de redação é impessoal. E a correção é pessoal. Ou seja, se o corretor corrigir a sua redação, ele vai estar colocando traços de pessoalidade no seu texto. Ou seja, se ele colocar pessoalidade na sua correção, ele pode corrigir do jeito que ele bem entendeu. Ele pode simplesmente pegar e implicar com a palavra, implicar com a repetição e dar uma nota mais baixa para você. Mas não é assim que funciona. Você tem uma tabela específica de correção da redação para análise e comparação.
Porque você analisa critérios estruturais do seu texto, compara com essa tabela e aí sim vai ser classificado nos níveis de correção. E é através da classificação desses níveis, da análise e comparação com essa tabela, que a sua nota é formulada. O corretor não tira a sua nota da cabeça, tá? A nota que você ganhou na redação não é tirada da cabeça do corretor, é tirada do manual de correção, dessa tabela de correção. O corretor é obrigado a seguir essa norma. Porque se não fosse assim, a redação não ia corrigida do mesmo jeito para todo mundo. Então é essa tabela, é isso aqui que é a verdade. É isso aqui que você tem que acreditar para poder fazer a sua redação. Tá? Aquela pessoa que fica falando aí para não repetir palavra, provavelmente ela nunca foi corretora da redação, nunca leu esse manual de correção da redação e nunca deu uma aula sobre essa questão que está específica aqui no manual. Repetição de palavras não é um problema. Isso não faz diferença na sua redação repetir palavras. Se você usar sinônimos, não tem problema. Tá? Pode usar se você souber, mas se não souber, não fica perdendo tempo com isso. Vai ter 1 hora e 20 no máximo para fazer a sua redação para não atrapalhar as outras áreas de conhecimento. Aí você quer ficar preocupado com repetição de palavra. Sério mesmo. Seu texto aí do Enem vai ser lido aí em 1, 2 minutos no máximo. Você acha que o corretor vai importar com repetição de palavra? Inclusive, tá aqui, ó. Tá falando que já é esperado repetição de palavra. Aqui tá falando que não é automático repetição de palavra, vai considerar a sua nota mais baixa. Vai ser atribuída a um nível mais baixo de acordo com a classificação que tem. Então é nesse sentido que não tem problema repetir palavra. Ainda tá duvidando? Quando você infringe uma lei, você é um infrator, certo? Isso aqui, ó, do mesmo jeito. Quando o corretor infringe uma lei, isso aqui, tabela de correção, argumento jurídico, norma jurídica, ele está infringindo a questão da correção da redação. E aí ele é o quê? Um infrator. Para não falar de coisa pior. É nessa questão, é nesse sentido, que eu vou mostrar as redações aqui para vocês. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? A redação repetiu a mesma palavra 16 vezes e ganhou nota 1000? Pois é, vou te mostrar agora. Cartilha de redação do Lucas Felp. Essa aqui é a de 2019. Pergunta para ti. Qual é o sinônimo de cinema que você ia usar para poder evitar a repetição desse termo? Espetáculo? Cine? Audiência? Agora outra pergunta. Como você ia relacionar esses sinônimos com o seu texto? Quanto tempo você ia demorar para poder pegar e fazer isso? Pois é, aí você vai e passa mais de 1 hora na sua redação e não sabe o motivo. Demora para fazer a redação e não sabe por quê. Beleza, a redação que eu escolhi para mostrar aqui pra gente, que repetiu 16 vezes a palavra cinema, é da Natália Vital. Se você não se convencer com o que eu vou te mostrar aqui agora, não tem como mais mostrar argumentos para ti, tá? Porque se essa pessoa fez, se tá no manual de correção da redação e ela ganhou nota 1000, não tem mais o que dizer. Olha só isso. Natália Vital. Olha o texto dela. Cinema. Eu grifei de vermelho aqui para você ver. Tem 4 vezes a palavra cinema na introdução. No primeiro desenvolvimento, 1 vez. No segundo desenvolvimento, tem 6 vezes a palavra cinema. E na sua proposta de intervenção, tem mais 5 vezes, totalizando 16 vezes a palavra cinema que ela repetiu na redação. E ganhou nota 1000. Perceba também a proximidade que ela coloca. A construção de mais cinemas irá proporcionar uma maior inclusão da sociedade e o acesso ao cinema será ampliado. Professor que vê isso aqui, esse professor que nunca fez, nunca corrigiu redação aí do Enem, nunca foi corretor do Enem, não lê a cartilha de redação, quase que mata o aluno por causa disso aqui, tá? Aí você repetiu 2 vezes, vai perder ponto, cara. O corretor fica santificando essa questão de repetição de palavra. Não existe isso na redação do Enem. Acabando de mostrar aqui pra você, cara.
Olha isso, com a consolidação do capitalismo ocorrida no final da Guerra Fria, o cinema sofreu transformações para adequar o seu conteúdo à demanda de consumo desse modelo. Desde então, o cinema tornou-se um dos principais meios de acesso e difusão da cultura. No entanto, o Brasil enfrenta desafios para democratizar o acesso ao cinema. Olha aqui, democratização do acesso ao cinema, utilizou as exatas palavras do tema da redação, e é isso que você tem que fazer. Independentemente se vai ou não vai repetir elemento coesivo, mas tem que fazer. Seja pelo baixo incentivo para frequentá-lo, fruto da negligência escolar, e em estimular o preço pelos filmes, seja pela escassez de cinemas. 4 vezes, 16 vezes só nessa redação. Ah, mas ela deu sorte, foi só essa vez, só o corretor aí que não viu. Aluno, 2 corretores corrigem a sua redação. Você acha que os 2 deu nota 1000 nessa redação? Porque tava bonzinho no dia? Porque não viu repetição de palavra de cinema? Meio improvável, tá? Meio improvável. Tá duvidando ainda? Vou te mostrar mais redação aqui. Outra redação que repetiu 11 vezes a palavra cinema foi o Daniel Gomes. Daniel Gomes, perceba o que ele fez. Olha aqui, 2 vezes a palavra cinema na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais 2 vezes. Segundo parágrafo de desenvolvimento, 3 vezes. Proposta de intervenção, 4 vezes. Totalizando 11 vezes a palavra cinema. Gabriel Merli. Sabe quantas vezes o Gabriel Merli também repetiu a palavra cinema? 12 vezes na sua redação, 2 vezes na introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, 5 vezes, segundo parágrafo de desenvolvimento, 2 vezes, proposta de intervenção, 3 vezes, totalizando 12 vezes a palavra cinema. Sabe outra pessoa que repetiu muito também? Laura Brizola. Sabe quantas vezes a Laura repetiu a palavra cinema aqui na redação e ganhou nota 1000? 13 vezes. 2 vezes na introdução, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. 5 vezes. No segundo parágrafo de desenvolvimento. 3 vezes. Na proposta de intervenção, 3 vezes. Totalizando 13 repetições da palavra cinema. Sabe quem foi outra pessoa que repetiu muito nesse ano aqui também? Foi a Luísa. A Luísa, meus alunos. Sabe quantas repetições da palavra cinema ela teve? Ela repetiu a palavra cinema 11 vezes na redação. 11 vezes. Aqui, ó, 2 vezes na introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais 2 vezes, segundo, 2 vezes, e na sua proposta de intervenção, 5 vezes. Tá? Outra pessoa também foi a Isabela Cardoso esse ano. Sabe quantas vezes a Isabela repetiu a palavra cinema? 10 vezes. Tá? E ela não repete só a palavra cinema. Ela também tentou utilizar outro elemento para poder não repetir cinema, mas utilizou cinematográfico. E ela repete cinematográfico 4 vezes. Tá? Olha aqui. 3 vezes a palavra cinema na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, 2 vezes. Segundo parágrafo de desenvolvimento, mais 2 vezes.
proposta e intervenção, 3 vezes. Cinematográfico, tem na proposta e intervenção, tem no segundo parágrafo de desenvolvimento, tem no primeiro e tem na introdução. 4 vezes cinematográficos, tá? E ganhou nota 1000. E não é só nesse ano que tem essa repetição de elementos coesivos. Um ano aí de 2020 também. O ano de 2020, a gente tem também a Júlia Mota. 2020 aí foi a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha o texto dela. Doenças e mentais. Questão aqui. Coloquei um de cada cor para ficar mais fácil. A palavra doenças, ela repete 2 vezes. A palavra mentais, repete 2 vezes. A palavra estigma, repete 2 vezes. Isso na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Repete uma vez de cada palavra. Mentais, doença e estigma. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Mentais 2 vezes. Doenças, 1 vez. Proposta de intervenção, estigma 2 vezes, doenças 2 vezes e mentais 1 vez. Pois é, meu aluno, eu te faço a pergunta. Você vai preocupar com repetição de palavras na redação do Enem? Você vai preocupar com utilização de sinônimos na redação do Enem? Beleza, fica a seu critério. A nota que você ganhar vai depender de você. O tempo que você gastar para fazer a sua redação vai depender de você. Pensa, raciocina um pouco. Quanto tempo eu demorava na minha redação para poder encontrar sinônimo? 15, 20 minutos? Quanto tempo eu poderia ter usado que eu demorei para poder usar sinônimos? Para achar sinônimos? Para poder resolver as outras áreas de conhecimento aí do primeiro dia? Pois é, eis a questão. Só reforçando. Essas pessoas ganharam nota 1000 e repetiram várias vezes a mesma palavra, tá? Não tem problema utilizar as mesmas palavras do tema. Inclusive, você deve fazer isso para não tangenciar o tema. Repetiu, não fica com isso na cabeça. Ganhou nota 1000, repetiu a palavra cinema 16 vezes. Anota essa frase, coloca na peça para poder lembrar no dia do Enem, tá? Para não se preocupar com isso. Mas o blogueirinho do Enem falou que não pode. O meu professor falou que não pode. Pede pro seu professor ir lá no INEP e questionar a correção dessas redações aqui, ó. Pede pro seu professor te mostrar por que essa redação ganhou nota 1000 então, se repetiu a palavra cinema 16 vezes. Pois é, eis a questão. Eu apresentei aqui para você os fatos, tá? Espero que essa aula tenha ajudado a você. Tá? Provavelmente, se você procurar aí uma aula no YouTube, como utilizar sinônimos, evitar repetição de palavra no Enem, vai lotar de aula, tá? Você não sabe nem qual que você escolhe, porque tem um monte aí ensinando isso. E não tem ninguém que mostre essas questões aqui, ó. Quase ninguém, né? Se tiver, eu desconheço. Que repetição de palavra não é um problema na redação, tá? Olha isso aqui. Olha essa questão. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma visão mais ampliada e mais crítica sobre ter uma questão de autonomia em verificar a veracidade das informações que você encontra por aí na internet. Apresentei para você aqui exemplos das redações que ganharam nota 1000 e a quantidade de repetições que tiveram. Também a cartilha de redação que está falando que é o manual de correção que os corretores utilizam para ter base para analisar e atribuir a nota da sua redação, tá? É isso aqui que é a verdade. É isso aqui, ó, que é levado em consideração para poder fazer a análise e correção da sua redação, tá? Isso aqui já é o manual de correção de redação disponibilizado pelo INEP, que diz respeito aí à competência 2. E nesse manual eu quero comentar para você a respeito de uma questão que é muito discutida na mídia também e que muita gente aí não traz informação pertinente para você. O que eu quero trazer para você é a respeito da avaliação do repertório, no que diz respeito a um repertório legitimado, pertinente e com uso produtivo, certo? Um repertório ter essas 3 características não significa que o repertório deve ter uma citação bem elaborada, uma citação específica para o tema. No sentido de que você não precisa ser bom em filosofia ou sociologia para poder trazer a utilização do repertório na sua redação. O repertório está associado a questões de elementos culturais, tá? Cinema, um filme que você assiste no cinema, uma série que você utiliza, você pode estar trazendo aqui para a utilização do seu repertório na redação.
pode ser a questão aí de uma música que você escuta, pode ser um ditado popular, uma obra de literatura. Fique a seu critério para você utilizar nas diferentes redações. Um repertório que você tem na sua mente não é melhor do que outro repertório. Todos os repertórios, se você tiver aí as 3 características de utilização, legitimado, pertinente e uso produtivo, você consegue trazer para a sua redação, independentemente do tema que for. Se você tem um repertório que extrapola os textos motivadores, é legitimado pelas áreas de conhecimento, tá? O que é legitimado? Legitimado significa que um repertório está além da área de conhecimento, que está além do texto motivador. É uma coisa que você consegue pegar de outras áreas. Pode ser da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, da literatura, pode ser uma questão cultural, uma música, um filme. Você pode trazer essas questões para o seu texto. Isso é a legitimidade. Legitimidade está associado aí do repertório, está associado aí a ele ser legitimado por outras áreas de conhecimento. Pertinência. A pertinência para o tema diz respeito ao repertório fazer correspondência com pelo menos um elemento temático da frase da redação. Exemplo aí, tema aí de 2022, a questão aí dos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Você podia trazer um repertório que diz respeito a um elemento temático dessa frase, tá? Isso é a questão da pertinência. E o uso produtivo diz respeito a você conseguir associar o repertório que você trouxe à discussão temática da proposta da redação. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Isso aqui é para desmistificar tudo que existe sobre o repertório e sobre a questão de discussão que tem na internet sobre mentira que é contada a respeito do repertório. Repertório, para ser legitimado, pertinente e ter um uso produtivo na sua redação, não significa que ele deve ser específico para o tema de redação. É isso mesmo aí que você escutou. Sabe aquela pessoa aí que fica aí dando aposta de tema de redação, passando aí 1 milhão de repertório para você decorar para tema específico? Não existe isso. O repertório não precisa fazer correspondência com a frase temática da redação. Ele precisa fazer correspondência com as suas ideias. E essas ideias vão estar ligadas com a sua proposta da redação. E eu vou te mostrar isso aqui nesse manual que está bem explícito qual é a diferença desse tipo de repertório. Se for específico ou não específico para o tema. E como ter um bom uso produtivo em relação a ele. E vai ser agora que eu vou te mostrar. Desmentir aí muita gente que fica falando a respeito do repertório. Beleza. A origem do repertório, a sua legitimação e a pertinência ao tema e o uso que o participante faz dele são aspectos que determinarão a avaliação de uma redação. Isso aqui é a classificação de níveis que tem, né? Nível 1 até o nível 5. Nível 5 aí configura 200 pontos aí na competência 2 e os níveis inferiores aí configuram 40 pontos a menos. Aqui ela fala que primeiro a avaliação, né, feita aí, você identifica se o repertório está ligado ao texto motivador, não está? Se a origem do repertório não está associada a textos motivadores, né? Classificação aí que tem. E avalia a questão aí da pertinência, né? Deve destacar que a pertinência ao tema pode ser encontrada tanto na referência direta ao participante apresenta, por meio de conectivos, informações, fatos ou citações, quanto à existência de um uso produtivo que ele faz do repertório legitimado. Presta atenção nessa frase. Vamos ver os exemplos aqui que ela traz. Outra coisa, da mesma forma, observe que se o texto apresenta repertório legitimado pertinente ao tema, mas sem uso produtivo, a pertinência ao tema poderá ser encontrada na referência direta ou no uso de que não é produtivo. Ou o exemplo que ela traz aqui de um repertório que é legitimado por outras áreas de conhecimento, nesse caso aqui da filosofia, é pertinente ao tema, esse exemplo aqui de 2018, mas não tem uso produtivo. Sabe o que acontece quando você não tem uso produtivo do repertório, mesmo ele sendo pertinente e legitimado? Você vai perder ponto na competência 2. Você tem que ter o uso produtivo para poder relacionar o repertório com o seu texto, com a sua argumentação, por meio de operadores argumentativos e relacionando a discussão temática da proposta de redação. Não fez isso, você perde ponto. Você fica aí santificando o repertório. Se não souber usar, vai perder ponto em vez de ganhar. Esse é o problema. Olha o exemplo que a frase temática que traz. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade,
o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. O que tem a ver essa citação? Ela tem relação com o tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet? Tem. Cadê o uso produtivo? Para que adiantou fazer essa citação aqui se você não conseguiu relacionar com o tema da redação? Se você não conseguiu trazer a questão de pertinência, de uso produtivo para o tema? Uso produtivo relacionar essa frase temática de Kant com a discussão da sua proposta. Vai perder ponto se fizer isso aqui. No trecho acima, o participante apresenta o repertório na referência ao conceito de minoridade de Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento, no caso aí da filosofia, né? E com pertinência ao tema da própria referência. Isto é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta, manipulação do comportamento. A manipulação do comportamento está associada a essa questão da minoridade trazida aqui por Kant. Tá? Mas não tem uso produtivo. Ela não conseguiu fazer essa relação. Você não pode deixar para o professor fazer essa relação. E aí você vai perder ponto. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. O que adianta fazer uma citação desse jeito? Se você não conseguir relacionar com o tema da redação. Tá? Agora, o outro exemplo é para acabar com todo mundo que fala aí que o repertório tem que ser específico. Porque esse manual que o corretor utiliza para atribuir a nota da sua redação está falando isso aqui. Ó. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. Pensa comigo, o que essa frase, essa citação tem a ver com o tema da redação? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. É legitimado por outras áreas de conhecimento? Sim. Exemplo da Constituição. É pertinente ao tema? Não. Não tem pertinência o tema essa frase. Você não consegue fazer a relação entre essa frase, essa citação específica, especificar ela para algum elemento temático da frase da redação. Olha o que o manual traz aqui para a gente. Só continuar a ler aqui o exemplo. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, com a verdade, fruto do rastreio de algoritmo que selecionam seus principais gostos. Sabe o que é isso aqui? Isso é o uso produtivo do repertório. Ele conseguiu relacionar o repertório que era legitimado e até então não era pertinente com a frase temática da redação. A questão é de manipulação. A questão é que a pessoa não tem aí a liberdade de ter a escolha de seus gostos, porque você tem a sua privacidade comprometida. E é esse uso produtivo que vai trazer a pertinência para o tema da redação. Nesse trecho, verifica-se que o participante apresenta esse repertório legitimado da menção à Constituição Brasileira, sem pertinência ao tema na referência direta. Observe que o trecho, todos são livres e possuem liberdade de escolha, não recupera os elementos do tema, manipulação do comportamento e ou controle de dados. Nem se associa à internet. Contudo, a pertinência ao tema é encontrada no uso produtivo que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento da proposta. Por essa razão, consideramos que o uso produtivo do repertório transformou o repertório que até então era apenas legitimado em repertório legitimado e pertinente ao tema, relacionado com o uso produtivo. Você está entendendo o que esse manual está falando aqui para a gente? Você está vendo como que a redação é corrigida, como que ela é analisada e como que ela é formulada? Repertório não precisa ser específico para o tema da redação. Qual que é o filósofo que fala de cinema? Qual que é o filósofo, sociólogo que fala aí de desvalorização de comunidades e povos tradicionais? Quem que fala de doenças mentais, cara? Como é que você vai fazer um repertório, uma citação específica para o tema? Não existe isso. Você demora aí mais de 1 hora para fazer redação porque você fica se preocupando aí com citação. Fica aí com minhoca na sua cabeça que outra pessoa pegou e colocou. Não existe isso. É o uso produtivo do repertório que vai estar associado com o tema que você faz essa relação com as suas ideias.
e configura com o tema para trazer a pertinência e o uso produtivo. E a legitimidade está associada a coisa que extrapola o texto motivador. Repertório não tem que ser só filosofia e sociologia, não. Faz a relação aí, o repertório é uma consequência do seu pensamento e da relação com as suas ideias. Repertório aí tem que vir de maneira natural, você não precisa decorar aí citação específica para qualquer tema. Muito menos ficar aí decorando aí 1 milhão de citação para possíveis temas que vai cair. Ninguém acerta o tema da redação, é impossível acertar os mesmos elementos temáticos da redação. E mesmo se acertar alguma coisa parecida com a redação, o que isso vai te ajudar? Como vai fazer você a ter um bom uso produtivo, uma pertinência para o tema, uma boa relação? Como que vai fazer você utilizar por meio de estratégias argumentativas para ter essa relação com o tema? Não existe isso, tá? A próxima aula aí que eu apresentei aí do curso aí, a aula gratuita que eu deixei, eu falei de uma redação que utilizou só um repertório, que por sinal não era específico para o tema de 2019 e ganhou nota 1000. Um repertório ganhou nota 1000. E você preocupado em fazer 3, 4, 5, 20 citação aí no seu texto para poder trazer aí relação aí com o tema, específico para o tema. Não existe isso, cara. Vai perder nota por conta disso. Vai perder tempo. Vai ficar aí 1 hora, mais de 1 hora e meia, 2 horas para fazer redação. Depois não sabe por quê, por conta disso aqui, ó. Esse é o problema. Ah, blogueirinho do Enem fala tal coisa. Beleza, se você quiser não tem problema. Segue o que ele fala. Demorar aí 2 horas aí para fazer a redação e não for aprovado no seu curso, a escolha é tua, cara. Estou te apresentando aqui a verdade de como a redação é corrigida. Como é analisada, como que a cartilha traz aqui pra gente o que o corretor deve olhar para a sua redação e atribuir a sua nota, de acordo com a tabela de correção. Outra coisa que você também necessita saber sobre a competência 2 da redação. Aluno, você consegue tirar até 920 na redação do Enem sem fazer um único repertório. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você for lá na redação, não fazer nenhuma citação, pegar só o argumento do texto motivador, você vai ganhar 920. Tá? Você vai ganhar 120 na competência 2, porque ela vai se enquadrar aí no nível 3, né, que atribui 120 pontos aí na competência 2. E nas outras competências, como não é uma competência avaliada independentemente da outra, se você alcançar nível 5 aí nas outras competências, você vai ganhar 200 pontos nas outras competências. Ou seja, você multiplica aí 200 pontos vezes 4 competências, né, da questão e da redação, vai dar 800. Mais 120 da competência 2, se você não fizer nenhuma redação, nenhuma citação aí na sua redação, 120, totalizando aí 920 pontos na sua redação, sem um único repertório. Sabe por que isso é feito? Sabe por que isso é corrigido, essa atribuição? Por causa da tabela de correção. Corretor, ele vai identificar aqui a questão do repertório. Ele vai se fazer a pergunta: apresenta muita cópia dos textos motivadores? Se sim, ele já vai ser enquadrado no nível 2. Nível 2 ele vai atribuir 80 pontos aí na sua competência. Se não for, ele vai se fazer outra pergunta: é baseado nos textos motivadores? Caso seja sim, nível 3. E o nível 3, da cartilha do participante, nível 3 é esse aqui, ó, tá? Nível 0, 1, 2 e 3, aqui, ó, 120 pontos. Você vai ganhar 120 pontos aí na competência 2. E nas outras, se você ganhar 200 pontos, você ganha 920. Você está entendendo que o repertório não é o principal na sua redação e o que tem que ser principal é a organização do seu texto? Eu falo melhor isso aí na aula gratuita que eu dou sobre a redação, e na próxima aula que tem a sequência aqui do vídeo. Então essa é a questão. Tá? E outras coisas também, a questão aqui da avaliação do repertório. Ele vai ver se é legitimado, ou seja, é legitimado por outras áreas de conhecimento. Se for legitimado, ele vai se fazer aqui outra pergunta, né? Se é sim ou se não. Se não, também vai se enquadrar no nível 3. É pertinente? Sim ou não? Caso seja não, é a questão. Tá?
Se não for pertinente ao tema, você também vai se encaixar no nível 3, mesmo extrapolando a citação com textos motivadores. Mas vai ser o uso produtivo que vai trazer a questão da pertinência para o tema. Se tiver uso produtivo, você vai se encaixar no nível 5 e vai alcançar 200 pontos aí na competência 2. Se não for produtivo, vai ser no nível 4. Ou seja, se você estudar 1 milhão de repertório, tiver repertório específico para qualquer tema, e você citar na sua redação, mas não trazer uso produtivo, você não vai fechar a competência 2. Você não vai ganhar nível 5 e 200 pontos aí na competência 2. Você vai alcançar o nível 4 e vai ganhar 160 pontos na competência 2. Em vez de ganhar 1000, você vai ganhar 960. Se você for bem nas outras áreas de conhecimento também. E aí, blogueirinho do Enem fica falando para você que tem que ter citação, mas não fala como é que tem que trazer a pertinência e uso produtivo pro tema, não. Aí você vai fazer um monte de citação na sua redação, não sabe relacionar, vai perder ponto. A competência 2. E na 3 também, na relação entre parágrafos. Tá? Essa é a questão aqui que eu queria trazer para você. Então, resumindo aqui pra gente, o que essa competência aqui diz? A avaliação aqui dessa competência da redação. Repertório, legitimado, pertinente e uso produtivo. Tá? É isso que você tem que ter. Eu já expliquei o motivo e o que tem que ser específico para as questões aí de relacionamento aí com o tema. Você consegue ganhar até 920 pontos na sua redação, sem fazer nenhum único repertório. E eu mostrei isso aqui e expliquei o porquê. Questão da pertinência aí para o tema. Você pode pegar informações do texto motivador para poder fazer a sua redação. E tem aula aqui no YouTube aqui e eu já expliquei o motivo e já demonstrei aqui para você. O repertório não é o principal da sua redação. O repertório nem precisa fazer conexão direta com o tema da redação. Ele tem que fazer conexão com as suas ideias. É isso que tem que ser feito. E é essa questão que você tem que relacionar aí com o tema da redação. Tá? Eu apresentei para você 3 verdades que você precisa saber. Que você deveria conhecer, mas provavelmente você não sabia. Porque é difícil achar uma aula desse jeito aqui. Questão de repetição de palavras. Questão de repertório, legitimado, pertinente e uso produtivo. Que ele não precisa ser específico para o tema. E também, você consegue ganhar até 920 pontos na redação sem fazer um único repertório. Tá? Sem fazer uma única citação aí no seu texto. Agora, a metodologia que eu quero mostrar aqui para vocês é a mesma metodologia que eu utilizo para poder dar aula no meu curso de redação. Tá? Eu pego a redação, analise e compara com a tabela de correção, mostrando para você o porquê daquela nota. Porque você deve aprender como que a nota é atribuída, porque assim você mesmo vai conseguir corrigir a sua redação. Desmentindo tudo que existe de informação desnecessária para a sua redação no dia do Enem. Comparando com tabela de correção. Atribuindo nota, ensinando você a corrigir e ainda mostrando exemplos de redações que ganharam nota 1000. Porque é através da repetição, através da análise e observação, que você consegue reproduzir esses resultados. E o que eu mostro para você é um conjunto de redações que seguem o mesmo raciocínio. Eu pego as redações e classifico essas redações. Tem redação que começa com citação na introdução, tem redação que não começa, tem redação que já faz uma frase direta, tem redação aí que faz a contextualização com o tema. Vários tipos aí de você começar a redação. E eu pego essas redações, classifico, explico como deve ser feito, tudo que tem que ter na introdução, desenvolvimento, conclusão e ainda mostro exemplos para você. A classificação que eu fiz, ela ficou tão boa que eu achei redações aqui que literalmente começam com a mesma frase da redação, começam com a mesma citação e fazem aí a mesmo tipo de contextualização, mesma relação com o tema, mesmo sendo temas diferentes. É por isso que você não precisa se preocupar com o tema de redação. Tá? Você precisa se preocupar com a estrutura da redação, porque aí sim você consegue fazer redação de qualquer tema. Independentemente de citação de tema, se é fácil, se é médio, se é difícil, seja o que for, você vai estar capacitado para fazer redação de qualquer tema. Eu vou te explicar o motivo agora e o porquê dessa classificação que eu fiz. Essa redação aqui é do Enem de 2021, que o tema foi Invisibilidade e Registro Civil, o acesso à cidadania no Brasil. Vamos concentrar só nessa primeira frase aqui da redação. Vamos ver o que ela fez. Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Beleza.
Vamos para outra redação agora. Essa redação aqui é do tema de 2019, né, que foi Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Primeira frase. A Constituição Federal de 1988. Norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro. Garante o acesso ao lazer. Anotando uma leve semelhança que tem entre essa redação de 2021. Vamos agora para uma redação que ganhou nota 1000 de 2016. 2016 aí foi o tema aí, a questão dos caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil, né? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e a liberdade de crença. 3 redações, 3 anos diferentes, 3 temas diferentes, começaram com a mesma frase na introdução e ganhou nota 1000. Ah, mas não pode citar a Constituição porque é argumento genérico. 3 redações citaram a Constituição no início e ganharam nota 1000. Relacionando com o tema. Uma coisa que eu quero lembrar para você. Citação na introdução não é obrigatória. E se você citou na sua introdução, tem que retomar ao longo do texto. Porque se não retomar, vai perder ponto na competência 3. Em vez de te ajudar, vai tirar seu ponto. Porque você não tem aí uma boa relação entre parágrafos. Se você citar na sua introdução. Se você citar na sua introdução e não retomar ao longo do seu texto, fica a mesma coisa de você fazer um livro, descrever um personagem protagonista no início da sua história e não retomar ele ao longo do seu texto. Fica um argumento inválido. Fica um argumento tipo solto. Fez a citação, fez a questão aí da citação, da introdução, e o que acontece? Se não retomar, fica solto o protagonista da sua história. Você fazia do seu repertório o protagonista, mas desenvolve o repertório, não aborda ele ao longo do texto. Aí vai perder ponto. Aí essa é a questão. Mas voltando aqui, questão da introdução. O que tem que ter na sua introdução? Tem que ter a apresentação do tema. Tem que ter o seu posicionamento. E tem que ter causa e consequência para você relacionar ao longo do seu texto. Tá? Aqui ela apresentou aí uma contextualização com a Constituição. Ela apresentou um fato. Ela falou que, segundo a Constituição Federal de 1988, ela deve assegurar os direitos e o bem-estar da população. Colocou ponto. Vai utilizar agora, conectivo. Entretanto. O que esse conectivo vai dizer aqui pra gente? Ele está dizendo que, entretanto, porém, todavia, não é o que acontece. A Constituição está garantindo uma coisa, mas na prática, relacionando com o tema e posicionamento, não é o que acontece. Porque se está garantido em metodologias teóricas, que é a questão da lei, da Constituição, na prática também deve ser garantido. Só que, entretanto, não é o que acontece. Entretanto, quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, relacionando com o tema da redação, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Sabe o que é isso? Isso aqui é a tão temida tese que é colocada na redação. Você sabe o que é tese? Tese é quem faz mestrado e doutorado. Um doutorado passa 4 anos, no mínimo, pelo menos, depende do doutorado, para poder fazer um texto, tá? Dependendo aí do doutorado, 1000 páginas, para poder ser avaliado por uma banca de pessoas pós-doutoras que tem aí 50 anos de estudo daquela tese. Agora, pensa uma pessoa passar 4 anos estudando para fazer um texto, uma tese de doutorado, e a tese foi isso aqui, ó. Verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Cara, tese é posicionamento, não se preocupa com tese. Tese é a sua opinião em relação ao tema. É isso para definir o que é melhor, tá? Fica aí essas palavras aí difíceis aí na redação, você fica com medo, não existe isso, cara. Tese é posicionamento na sua redação. Então ela apresentou aqui a Constituição, ela falou que na prática essa questão desse direito não é assegurado, esse direito não é garantido, tá? Na questão de metodologia prática. E o que ela vai fazer agora? Ela vai colocar a relação de causa e consequência com a apresentação do tema, da contextualização que ela já fez para falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 para desenvolver, tá? Para relacionar com o tema. Dessa forma, essa realidade, que realidade que é essa? Essa questão aqui de apresentação aqui da Constituição.
que é garantido na teoria, na lei, mas na prática não é o que acontece. Você tem uma inviabilidade em metodologia prática do que é o direito constitucionalmente garantido. Essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Inoperância estatal, ela fala no desenvolvimento 1 e alienação social, ela vai falar onde? No desenvolvimento 2. Ah, mas não pode criticar o governo. Se criticar o governo e falar que o governo não presta, ser inoperante estatal, você vai perder ponto. A redação ganhou nota meio e falou de inoperância estatal. O retor, ele não corrige a sua redação. Ele analisa a sua redação com base na tabela de correção. O retor não pode julgar o que você escreve. E não vai julgar o que você escreve, porque ele analisa a redação com base na tabela de correção. Ele está lá para comparar com a tabela de correção e atribuir sua nota. Ele não vai julgar o que você escreve. Ele não pode, se ele não gostar, por exemplo, que critica o governo, ele não pode considerar isso na sua correção da sua redação. Ele tem que comparar com a tabela de correção e atribuir sua nota. Não tem problema criticar o governo, não pega mal. Você não faz nada, nenhum problema. Beleza, essa redação fez desse jeito. A outra redação do tema aí de 2019 também fez essa mesma questão. Da comparação que eu fiz e da classificação das redações que eu fiz. Eu apresentei a questão da Constituição e falo aqui da garantia de acesso ao lazer. Porque na Constituição Cidadã de 1988, você tem o acesso ao lazer, você tem o acesso à cultura. Aí ela faz esse paralelo com a questão do acesso ao cinema. Porque o acesso ao cinema não é garantido em metodologia prática. Mas na Constituição está garantido o acesso à cultura. E o que é o cinema? Acesso à cultura. A mesma coisa, ela faz a apresentação da questão da Constituição, fala do direito que é garantido na Constituição e fala que não é bem o que acontece na prática. Utiliza aí conectivo, faz o ponto final, faz a frase curta, faz a questão com conectivo, adversativo. Ela está falando que na Constituição garante, mas na prática não é o que acontece. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Posicionamento. Tese. Haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Falou da Constituição, relacionou com o tema. Falou que não é o que é assegurado na teoria e não acontece na prática. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Mesma coisa. Causa e consequência. Desigualdade regional, que é uma causa para o problema, vai falar no desenvolvimento 1, e a elitização do acesso ao cinema, outra causa para o problema, ela vai falar no desenvolvimento 2. Essa organização que você tem que ter para fazer a sua introdução. E ela fez, assim como a outra redação fez. E apresentou a mesma estrutura temática na introdução. Agora aí, a redação de 2016. Foi aí a questão aí dos caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Coloca a mesma coisa, a mesma frase. A Constituição assegura os direitos e a liberdade de crença. A Constituição garante isso. A gente vive num país laico. A Constituição garante a liberdade a todas as pessoas, a qualquer forma aí de crença de você tem que ter. Então você deve respeitar a crença de outra pessoa. Só que de acordo com o tema, não é isso que acontece. Olha aqui, gente, usou o mesmo conectivo, cara. O mesmo aqui na redação de 2021. Essa é de 2021. Essa aqui é de 2016. Usou o mesmo conectivo para poder relacionar a frase da Constituição com o tema da redação, cara. Tá entendendo por que redação é repetição? E essa classificação que eu fiz aqui vai te ajudar você a ver esses padrões na redação? Entretanto, o que ela vai falar agora? Vamos prever o futuro antes de ler a redação, antes de acabar de ler. Ela falou que na Constituição está garantida uma coisa, mas na prática não é o que acontece. É isso que ela vai falar agora. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Apresentação do tema, funcionamento, contextualização com fato, falou do direito que é garantido e na prática não é o que acontece. Agora vai fazer a mesma coisa. Com o efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa à medida que se impõe. Sociedade, ela vai falar no desenvolvimento 1, e Estado, ela vai falar no... Perceba que
Mesmo sendo em anos diferentes, as redações têm o mesmo padrão. Aí sai lá a postagem de não sei o que lá, de blogueirinho do Enem. Ai, mudou a correção da redação. Ai, se você não se adequar à nova mudança da redação, você vai perder ponto. Como que mudou a redação se a redação de 2016 para 2021, 2022 e 2023 é a mesma forma de correção? Eu estou te mostrando aqui que as redações têm o mesmo padrão, a mesma estrutura. Gente, nunca mudou a correção da redação, nunca, nunca. A redação é corrigida do mesmo jeito. Mesmo aí todo ano o INEP soltando a cartilha de correção diferente. A única coisa que muda é os exemplos das redações que eles utilizam para poder trazer para os corretores verem e treinarem no curso. Porque a metodologia de correção é a mesma. Se for mudar o parâmetro de correção da redação, o INEP vai fazer pronunciamento e vai mudar a matriz de referência para poder fazer a questão da correção. Percebe a complexidade desse processo? Tem que elaborar um documento jurídico, uma norma constitucional, essas questões, para poder mudar aí a tabela de correção do Enem. E o INEP vai fazer pronunciamento falando que mudou. Aí blogueirinho do Enem pegar, fala que muda a correção e quando não muda nada, aí você fica preocupado com isso. Aí mudou a correção, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu só aprendi redação a fazer de um jeito e agora vai ser de outro, corrigir de outro. 2016 essa redação aqui, ó, e essa outra 2021. Percebendo que é a mesma coisa, a mesma estrutura, corrigida do mesmo jeito, as duas ganharam nota 1000. Tá? Do mesmo jeito. Fez a frase da Constituição. Fez a contextualização e apresentação do tema. Colocou conectivo. Colocou a questão de causa e consequência para falar no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. É a mesma coisa. É isso que você vai fazer para toda a redação, independentemente do tema que vier. Tá? E aqui também, eu não vou mostrar mais exemplos de redações aqui, porque senão vai ficar uma aula muito grande aqui para vocês. Se você quiser, pode assistir mais aulas aí que tem no meu canal do YouTube, mas não é obrigatório começar a introdução da redação com a citação. Tem várias formas aí de você começar a sua introdução. Essa aqui é uma. Apresentação e da citação direta em relação com o tema que eu fiz aí, né? Citação com introdução direta. Essa classificação aqui que eu fiz aqui dentro aí do meu curso. E essas questões aí também. Tá? Então, assim, essa foi a aula de apresentação aí da metodologia do meu curso também. Questões aí das verdades aí que você precisa saber sobre a redação também, para você não desperdiçar seu tempo aí estudando isso, escutando pessoa aí que não quer ver você aprovado na faculdade. Tá? Se você não quiser acreditar no manual do corretor que o INEP disponibiliza e através disso aqui que a redação é corrigida, aí fica a seu critério. Tá? Você demorar aí 2 horas aí para fazer a sua redação, se você não for aprovado aí no seu curso que você quer por conta disso aqui, se você não acreditar e for preferir acreditar em blogueirinho do Enem, problema seu. Tem nenhum problema. Agora, se você se interessou por esse curso, essa metodologia que eu estou te apresentando aqui, vai no link aqui abaixo da descrição do meu curso, entra na página, tá? Na página lá de apresentação do meu curso. Vai ter mais outras aulas e apresentação da plataforma e apresentação aí da metodologia também. Assim como várias outras informações e a questão de precificação e também aí de acesso à plataforma e tal. Fica o convite para você vir ao meu curso. Revoluciona Redação Enem. Isso aqui é a cereja do bolo que eu estou te apresentando. Só para você ter uma ideia aí de como é a metodologia de apresentação aí do curso. Bem, fica aí o convite para você. Espero que essa aula de apresentação tenha realmente ajudado você a desmistificar a redação do Enem. A perceber as verdades que não são ditas em qualquer lugar sobre a redação. Pouca gente explica a redação desse jeito aqui de acordo com a tabela de correção. Baseado em argumento jurídico, que é realmente como a redação é corrigida. E, enfim. Até a próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.